Gravação iniciada. Bom, dando continuidade à sessão da tarde do dia 5 de agosto, estamos agora no processo de número 51 da minha relatoria, recorrente à Fazenda Nacional, interessado Chaves e Peixoto Limitada. O processo já está na pasta. Vou iniciar o relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela PFN, em face do Acórdão 1001-00420, proferido pela primeira turma extraordinária da primeira sessão de julgamento, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário. A ementa eu transcrevo. Trata-se de processo em que o contribuinte teve sua solicitação de opção pelo Simples Nacional indeferida, conforme termo de indeferimento de opção, nas folhas 16, em razão da existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal, sem exigibilidade suspensa, tendo por base o disposto no artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. Apresentada a manifestação de conformidade, a mesma foi julgada improcedente por ausência de comprovação de que a exigibilidade dos débitos estaria suspensa, inclusive porque a contribuinte não trouxe aos autos a certidão negativa ou positiva com efeito negativa relativa às contribuições previdenciárias e as de terceiros. O acórdão recorrido assim sintetizou os principais argumentos do recurso voluntário. Suspensão da exigibilidade, parcelamento 11941, sustenta que a recorrente efetuou o parcelamento de seus débitos em 17 de 8 de 2009, o qual foi rescindido de forma unilateral, consoante portaria PGFN SRF 6 de 2011. Impetrou mandado de segurança perante a primeira vara federal de Feira de Santana, sob o número final 3304, obtendo uma liminar em 22 de 12 de 2012, 22 de 11 de 2012, para sua reinclusão no referido parcelamento. Ocorreu uma sentença denegando a segurança em 22 de 2 de 2013, quando apelou, tendo recebido nos efeitos suspensivos e devolutivo, conforme despacho de 14 de maio de 2013. O acórdão recorrido afastou o fundamento de falta de apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, defendida pela DRJ, tendo em vista que tal exigência, como forma de comprovar a regularidade fiscal, não se faz constar nem na Lei Complementar 123, nem na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011. E com relação ao ponto acerca do qual versa presente recurso especial, feitos da sentença denegatória de segurança sob suspensão da exigibilidade dos débitos, o acórdão recorrido defendeu que, de acordo com o 514 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa em 31 de 1 de 2013, pois a recorrente apresentou prova da liminar obtida em 22 de 11 de 2012, a qual foi cassada em 22 de 2 de 2013, e por essa razão deu provimento ao recurso voluntário, assim concluindo o voto condutor daquela decisão. Com efeito, inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, dispõe que a existência de débitos com exigibilidade não suspensa para com as fazendas federal, estadual ou municipal e para a Previdência Social impede a opção pelo Simples Nacional, o que não se provou existir no caso da recorrente, posto que beneficiada por medida liminar, obtida em mandado de segurança, o que suspende as exigências do crédito tributário nos termos do 151 do CTN, inciso 4. No recurso especial fazendário, sustenta a PFN que, com a denegação do mandado de segurança pela sentença, a liminar anteriormente fica sem efeito e que a apelação interposta contra essa sentença com efeito declaratório negativo, mesmo se recebida no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, não revigora a medida liminar cassada, nem impede que o ato administrativo seja cumprido, pois não afasta a autoexecutoriedade intrínseca do ato administrativo, apresentando como paradigma de divergência o acórdão 201, 80676, o qual possui a seguinte ementa, e transcrevo. O recurso especial foi admitido pelo despacho de folhas 132 seguintes, cientificada do recurso especial e da sua admissão não houve contrarrazões. O relatório, passo ao voto. O recurso é tempestivo e imposto por parte legítima. Além disso, tendo em vista que a parte contrária não trouxe contrarrazões, bem como questionou o conhecimento dele, conheço nos termos do despacho de admissibilidade.
Quanto ao mérito, a divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito aos efeitos advindos da sentença denegatória de mandado de segurança, que revoga a liminar anteriormente concedida e ainda, mais especificamente, aos efeitos decorrentes da interposição de recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo contra aquela sentença. Em discussão nos autos, impende saber se os débitos da recorrente, relacionados no termo de indeferimento da opção do Simples Nacional, podem ser considerados estarem com sua exigibilidade suspensa ou não, de modo a tornar possível ou não a sua opção pelo Simples Nacional no calendário de 2013. Nada obstante, a contribuinte ter obtido liminar e mandado de segurança que interpôs para obter sua reinclusão em parcelamento, do qual fora excluída pela autoridade administrativa e no qual teria incluído os débitos que impediriam sua opção pelo Simples Nacional, fato é que poucos dias antes, após a sua solicitação de opção, já em 22 de 2 de 2013, foi proferida a sentença denegatória da segurança pleiteada. Entendo não haver dúvidas quanto ao fato de que a sentença denegatória da segurança torne-se em efeito a liminar concedida. De fato, a sentença denegatória do mandado de segurança não apenas revoga a liminar anteriormente concedida, na qual houve apenas uma cognição sumária, superficial, baseada na mera aparência de um direito líquido e certo, como em verdade substitui a esta, como se esta liminar jamais tivesse sido concedida. O próprio artigo 7º, parágrafo 3º, da Lei 12.016 de 2009, que disciplina o mandado de segurança, não destoa desse entendimento. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até prolatada a sentença. O efeito retroativo da sentença denegatória da segurança encontra-se consolidado na súmula 405 do STF. Súmula 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. É importante observar que o que produz efeitos a partir da sentença denegatória da segurança é o ato impugnado e não a própria sentença denegatória. Nesse sentido, pede-se vênia para transcrever esse erro da doutrina de Nelson Nery Júnior em sua obra Princípios Fundamentais, Teoria Geral dos Recursos, citado pela PGFN no seu recurso, ao transcrever a nota de rodapé da obra Eduardo Arruda Alvim, em mandado de segurança, direito tributário, editora Revista dos Tribunais, que esclarece esse ponto. Então, eu transcrevo aqui, ora, no caso da sentença denegatória de segurança, o que produz efeitos é o ato impugnado, não a sentença denegatória. Não se pode pretender suspender os efeitos da sentença declaratória negativa, pois esta não faz senão declarar situação pré-existente, razão pela qual retroage a data da impetração. Se, por exemplo, se impugna via mandado de segurança, ato de lançamento tributário e a segurança é denegada, não é a sentença que passa a produzir efeitos, mas o ato impugnado, o lançamento tributário, que volta a produzir efeitos que lhes são próprios e estavam suspensos com a medida liminar. Do contrário, aliás, criar-se-ia uma situação profundamente inócua, pois se o magistrado revogasse a liminar no curso do procedimento em primeiro grau, a situação seria distinta daquela em que houvesse revogação da liminar no bojo de sentença denegatória de segurança, o que se afigura, no mínimo, profundamente ilógico. Quanto à possibilidade de eventual recurso contra a sentença denegatória da segurança, mesmo se recebido com efeito suspensivo vir a restabelecer ou revigorar uma liminar concedida em caráter precário e já cassada quando da análise exauriente procedida por meio da sentença denegatória, cabe ainda trazer à baila o seguinte precedente do STJ, bastante esclarecedor a respeito do tema, ainda que não tratando especificamente do caso de mandado de segurança. Recurso especial, ação civil pública e arresto. Tutela antecipatória concedida na Justiça Federal. Manutenção da medida cautelar concedida, advendo sentença proferida pelo juiz federal, julgando improcedente a ação declaratória de nulidade de inquérito administrativo e revogando as expressas. A tutela antecipada. Recurso prejudicado, ainda que a apelação interposta contra a sentença tenha sido recebida no duplo efeito. Não restabelece a tutela antecipatória expressamente revogada na sentença de improcedência o fato da apelação interposta ter sido recebida nos dois efeitos.
Voltando mais atrás no tempo, pode-se verificar também a decisão do STF proferida no âmbito do RMS 11.412, que é justamente um dos precedentes da súmula 405, transcrito acima. Mesmo na hipótese de haver a segurança sido concedida na primeira instância e, consequentemente, sido mantida a liminar, a decisão do Tribunal de Justiça negando a segurança impediria a subsistência daquela liminar, porque seria subversivo da hierarquia a prevalência do ato do juiz sobre a decisão do Tribunal Superior. E dar ao recurso contra a decisão deste a força de produzir tal prevalência seria atribuir-lhe não apenas efeito suspensivo, mas efeito restaurador e subversivo. Nem efeito suspensivo tem o recurso do artigo 101, 2 da Constituição. Então, a RMS está aí, transcrito. Ademais, conforme bem pontuou a PGFN no seu recurso, entender de forma contrária, ou seja, que o recurso interposto contra a sentença denegatória da segurança pudesse ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, constituiria clara afronta quanto ao disposto no 151 do CTN, no qual estão relacionadas de forma taxativa as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade, dentre as quais não consta a hipótese encomenda. Em síntese e conclusão, não estando suspensa a exigibilidade dos débitos do contribuinte, não pode ele ser admitido no Simples Nacional, motivo pelo qual se mostra correto o indeferimento de sua opção por esse regime. Por todo exposto, dou provimento ao recurso especial. É o meu voto. Por favor, conselheiro Tozelli. O presidente, uma dúvida. Tá fazendo eco aí, não? Estou ouvindo. Melhorou? Que aqui está um som meio estranho. Na verdade, a minha dúvida é fática aqui, porque no momento do ato de exclusão, a liminar era vigente. Ela foi cassada depois. Sim. Tá. Obrigado. Conselheiro Caio. Posso dar início aos debates de meritório? Compreendi, muito claro, muito bem elaborado e fundamentado o voto, mas, bom, eu entendo que essa situação processual, eu acho que tem dois pontos, o que o Tozelli acho que ele vai querer levantar depois, e uma situação processual que, então, vou começar pela minha situação processual, que eu entendo que quando a liminar é concedida, mas ela é cassada por sentença, é bem a hipótese da ponderação do juízo recursal, do juízo de recebimento da apelação, da concessão do efeito suspensivo. Então, nesse caso, eu entendo que se foi concedida a liminar, mas ela foi cassada em sentença, e a apelação é expressamente recebida no efeito suspensivo, que a regra geral da apelação de mandado de segurança é diferente. Ela tem um efeito exclusivo do devolutivo. Então, se existe o ato volitivo do magistrado dar este efeito suspensivo à apelação, eu entendo que está restabelecido, sim, os efeitos da liminar, em primeiro lugar. Então, isso já é uma ponderação processual que eu faço, do meu entendimento. E, em segundo lugar, eu entendo que o que está se debatendo aí é a validade do ADE. No momento de concessão do ADE, não era verdadeiro o seu motivo ou o seu fundamento, ok? Então, também me incomoda essa segunda situação de que, ainda que posteriormente cassada essa liminar, que na minha opinião ela teve o efeito similar restaurado, o fato é que no momento da prolatação do ADE, eram improcedentes os seus motivos, ok? Então, como ato administrativo, ele não pode produzir esses efeitos. Então, eu gostaria de já deixar para debate essas duas posições, uma um pouco mais espinhosa, né, que é a situação do efeito suspensivo da apelação contra a sentença denegatória do mesmo juízo que concedeu a liminar anterior. Eu achei dois comentários, um do Cássio Scarpinella Bueno, professor excelente da USP, que ele comenta bem que, nesse caso, abre aspas, concedida a liminar em mandado de segurança, não se pode imaginar como possa o juiz de primeiro grau revogá-la e, por este meio, tornar inútil o provimento do recurso, ponto. Mas, se o fizer, ou seja, revogar a liminar na sentença, deverá necessariamente receber o recurso no efeito suspensivo
e aplicá-lo em relação à liminar, perpetuando-a. Então, existe, pelo que eu entendi, existe mais outros comentários, a própria doutrina processual trata bastante dessa hipótese específica, liminar concedida, certo? Naturalmente, o mesmo juiz revoga em sentença, mas aí ele recebe a apelação por toda a cautela no suspensivo. E tem a questão da validade do ato administrativo. Conselheira Lívia, pois não. Essa segunda matéria, Caio, nós julgamos, você não estava ainda na turma, nem André. Multa de ofício, decisão que consegue efeito suspensivo, apelação em modalidade de segurança, efeitos. É o acórdão 9101004273, foi unânime. Só teve divergência no conhecimento. Exatamente nos termos do voto da doutora Andréa. Só que eu acho que esse caso que foi julgado aqui pela o caso do caso anterior, né, a auto de infração foi lavrada exatamente entre a cassação da liminar e o efeito suspensivo da apelação. E aí tem toda uma análise e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, a liminar é de novembro de 2012, ela foi cassada em fevereiro de 2013 e o ato administrativo é de janeiro de 2013. Então, quando o ato administrativo foi emitido, né, nos termos do começo da sua fala, ele foi emitido com base numa liminar que ainda estava vigente, que foi cassada só depois. Então, acho que essa discussão sobre efeito suspensivo da apelação, enfim, nem seria necessária aqui, porque é só essa primeira questão, de o ato, quando ele foi emitido, tinha uma liminar e estava, sim, com efeito suspensivo. Então, a premissa do ato administrativo está errada. Por isso a pergunta do Toselli foi interessante, eu não tinha atentado para a data do pedido. Pode falar, Toselli. Na verdade, eu também entendo que nem você, o doutor Caio até foi mais além, mas para mim, eu acho essa discussão dos efeitos da cassação, ela é irrelevante para fins de ato da exclusão. Ali vai ser relevante para os efeitos daquele processo judicial. No momento em que o AD, como é que funciona a exclusão por débito suspenso? Eu virei um especialista no meu último lote de TO, eu peguei um monte de processos simples assim e consegui estudar. Existe uma resolução que regulamentou, aquela resolução daquele órgão do Simples, que agora não... Comitê gestor. Exatamente, presidente. O comitê gestor, ele traça um marco. Então, como é que funciona? O contribuinte tem que regularizar essa eventual pendência até o último dia do ano que vai ter o efeito do Simples. Então, seria justamente o marco, 31 de janeiro. Mas, desde sempre, até 31 de janeiro, a liminar estava vigente. Então, não tem como se enquadrar na norma de exclusão, porque naquele momento não existia um débito não suspenso, porque ele estava suspenso, congela aí. O que vai acontecer com o processo judicial no tempo é irrelevante para esse ato de exclusão, porque ele tem que congelar, tem que fazer uma fotografia, e é aquele momento que você tem que ver o que eventualmente poderia ocorrer se o contribuinte deixa esse débito em aberto, que seja emitido um novo AD no ano seguinte, e aí sim seria procedente, porque não teria nenhuma suspensão, que a gente não sabe, é uma hipótese. Então, acho que assim, para fins de simples, você tem que tirar uma foto. Qual que é o marco temporal? 31 de janeiro, está suspenso ou não está suspenso? E no caso, estava suspenso. Então, me parece que a norma que proibiu o contribuinte estar no simples não tem fundamento. Conselheira Edeli, depois conselheira Lívia. Pode falar, conselheira Edeli. O alerta do conselheiro Toselli me fez vasculhar o processo de uma forma diferente, e eu entendo que a Procuradoria está estruturando divergência a partir de uma afirmação que não é verdadeira, porque ela afirma que a turma entendeu que o recebimento da apelação no efeito suspensivo tinha capacidade de restaurar a liminar anteriormente cassada, e isso não está dito em momento nenhum do voto, e por isso eu estranhei o voto condutor, ele reproduz aqui a movimentação processual até a data da sentença,
e a contribuinte alegava e trazia a movimentação processual, inclusive com recebimento da apelação no efeito devolutivo e suspensivo. Eu falei, por que ele não reproduziu o quadro inteiro? Porque a estrutura do voto está sendo no sentido de concluir que, na data de 31 de janeiro de 2013, que é o determinante para a aferição do deferimento, que ele olhou os fatos só até aquela data. Ele registra aqui, sim, o fato, como alegação, o fato de ter sido denegada a sentença e recebida a apelação com os efeitos devolutivos suspensivos. Mas na hora de analisar os votos para ele concluir que deveria dar provimento ao recurso voluntário, ele só menciona que havia liminar em 22/11, cassado em 22/2. Então, a exigibilidade estava suspensa em 31/1. Esse é o fundamento do recorrido. A exigibilidade estava suspensa em 31/1. Então, em momento algum, ele diz que aquela apelação com efeito devolutivo restabelece o efeito da sentença, porque ele não entende necessário decidir isso nesse caso. Então, eu acho que a Procuradoria está partindo de uma premissa equivocada aqui para construir a divergência. Bom, então, diante disso, a gente pode votar ou ainda tem mais algum debate? Podemos votar? O senhor quer falar, conselheiro André, por favor? Eu queria só fazer mais uma verificação no recorrido aqui, senhor presidente. Claro, rápido, tá? claro. Por favor. Ok. Só que não é ADE de exclusão, é negativa de opção. É só um pouco diferente do que o Toselli falou. As regras, eu não sei especificamente qual é a regra para ADE de exclusão, mas não é ADE de exclusão. Só para colocar. O ADE de exclusão é que o contribuinte já está no Simples e ele é excluído. O termo de indeferimento, o contribuinte solicita a inclusão. É a vontade do contribuinte. Eu quero entrar. E aí, por conta de fatores regulamentados, aí o contribuinte ele tem ou não aquela opção deferida pelo órgão competente. Não, só que a premissa de datas ou quando congela, enfim, pode ser diferente, porque não é a ADE de exclusão. Pode falar, Edeli. Tá mudo. Também tem o marco temporal, ele tem que estar regular até 31/1/2013 para ter a opção deferida. Né? Então, a discussão toda se dá em torno de se o débito estava ou não com a exigibilidade suspensa em 31/1. Essa é a discussão. Só lendo. Pois não, conselheiro, pode falar. Conselheiro André. Só lendo o recurso da Procuradoria rapidamente, senhor presidente. Claro.
Enquanto isso, eu só gostaria de aproveitar e comentar como é curioso, e eu confesso que eu achei jurisprudência e doutrina nos dois sentidos. Existe jurisprudência falando que pode, excepcionalmente, ser atribuído o efeito suspensivo à apelação do mandado de segurança, quando vislumbrado os efeitos, né? Mas realmente até 2000, antigamente, era uma jurisprudência, pela conclusão que eu estou tirando agora, era uma jurisprudência muito fixa, muito travada, de que o efeito suspensivo do recurso de apelação do mandado de segurança era muito relativa, né? Então, a regra é efeito devolutivo e pode ser dado efeito suspensivo. Isso, e até tipo de recurso, a suspensão não é ex lege. Ela não é 100% eficaz. Aí eu encontrei acordos mais recentes dos TRFs falando o contrário, que eventualmente essa concessão de efeito suspensivo poderia sim fazer as vezes da pretensão liminar, se devidamente fundamentado, entendeu? Mas complicado. A jurisprudência é sempre algo morto. Esse caso concreto aqui já é na lei nova. Já é na lei nova? Uhum. Já estamos na de 2006. Conselheiro André, por favor. Senhor presidente, em razão dos debates, qual que seria a proposta? Vai abrir só para conhecimento? Não, a minha proposta eu mantenho a minha proposta. Eu vou dar provimento ao recurso da PGFN, porque simplesmente, para mim, o contribuinte que deve, ele não pode ter o mesmo tratamento do contribuinte que paga. Então, se está sendo analisado o indeferimento por conta de parcelas trazidas num parcelamento, em que houve a rescisão do parcelamento, o contribuinte que está em débito com a PGFN, INSS, a Receita, INSS, ele para mim, ele não pode estar no Simples. Ele tinha uma liminar, a liminar caiu, e eu não, assim, eu mantenho meu voto, totalmente. Estou bem tranquila. Não, perfeito. Eu não fiz a pergunta, não formulei o questionamento direito. É porque, pelos debates, eu não sei se os colegas iam votar talvez nem gostariam de apreciar a primeira admissibilidade, entendeu? Eu não sei se... Então, assim, se o encaminhamento aqui seria, primeiro a gente vota a admissibilidade, aí depois, se for o caso, votaria o mérito. Porque, eu não sei, pelos debates aqui, eu não sei se os colegas considerariam que o recurso pudesse ser conhecido. Na verdade, eu não olhei porque não houve contrarrazões. Então, eu me dediquei a analisar o mérito, tá? Então, podemos fazer a admissibilidade. Aí é com o colegiado. Perfeito. Tá. Então, assim, para fins de admissibilidade, eu acompanho a relatora. Entendo que aqui, apesar de há uma questão de direito posta ali no paradigma, e apesar de não haver, a princípio, o paradigma não tratado da questão posta aqui, que seria um indeferimento, seria uma exclusão do Simples, né? E aí você tem na data desse ato de indeferimento, haveria uma decisão liminar ali, né, em favor da parte, né, em face, em tese, do tributo, que seria o motivo para esse indeferimento, tá? Só que essa decisão foi posteriormente revogada, né, ela foi reformada, né, que é o que está sendo discutido aqui, de uma maneira ou de outra, no paradigma, parece que há, sim, um entendimento bem concreto de que a decisão ali, a definitiva, ela vai reformar, sim, aquela liminar, então ela teria um efeito retroativo. Então, assim, para fins de conhecimento, me parece que o paradigma, ele seria satisfatório. Então, assim, para fins de conhecimento, eu acompanho a relatora. Conselheira Lívia, vamos botar o conhecimento, então? Eu divido para não conhecer, eu acho que o fundamento que o recurso ataca não altera a conclusão do recorrido. O recurso ataca, qual é o efeito da apelação, se ela pode cassar, liminar ou não, enfim. E o fundamento do recorrido na data do ato, a liminar suspendia a exigibilidade, não está falando de apelação. Ele cita a apelação lá em cima, mas o fundamento do recurso na data do ato, a liminar já suspendia. Efeito da apelação não é relevante para ele.
Eu acho que o recurso é insuficiente. E se mesmo dando o provimento que eu não mérito, eu dou provimento a esse argumento de efeito da apelação, eu não consigo alterar o acórdão recorrido. Então, para mim, fica até mais clara o não conhecimento. Ok, conselheira Edeli. Está me parecendo que é a ausência de pré-questionamento. Eu concordo com o posicionamento da Lívia, de não conhecer, concordo que o paradigma não reforma o recorrido, mas está me parecendo que é a ausência de pré-questionamento, porque a Procuradoria poderia eventualmente ter embargado esse acórdão recorrido e dito, olha, mas a liminar foi revogada, você mantém esse entendimento ainda assim? E a resposta seria, eu analisei o ato em 31/1/2013. Se ela fizesse isso, ela teria que achar um outro paradigma, né, para trazer, não esse que genericamente tenta trazer. O parágrafo que a Procuradoria transcreve aqui do acórdão recorrido, quando faz a demonstração analítica da divergência, ele não fala nada disso, né? Então, eu tendo a entender que é a ausência de pré-questionamento para não conhecimento. Ok. Mas, eu divirjo, eu acompanho a divergência para não conhecer. Conselheira Amélia, já fala e já pode votar. Não, é porque ele teve o embargos, mas que foram rejeitados, e é nessa linha de discutir os efeitos, né? Mas, de qualquer forma, eu também acompanho a divergência por não conhecer. Eu também entendo que o ponto do recorrido foi na data estava vigente a liminar. Ok. Conselheira Edeli, quer olhar? Então, conselheiro... Estou olhando, quer seguir com a votação, só não termina. Perfeito. Conselheira Viviane? Nesse caso, eu estou vendo o despacho de admissibilidade aqui, estou concordando com o conhecimento também. Como a relatora, não estou vendo problema no conhecimento, não. Não conheço do recurso, acompanho a relatora. Tá. Conselheiro Caio, o senhor quer falar? Tá. Só se eu adianto para alguém aqui, não perdeu tempo, eu já olhei os embargos, eles não tratam, tá, da questão de mandado de segurança, processo, os embargos da Procuradoria em relação à juntada de documentos. Não? Então eu peço perdão, estou olhando o documento errado. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu ainda estou viciado só em analisar mérito e às vezes eu me perco no conhecimento, mas realmente, para mim, a questão já pararia no conhecimento, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Caio? Presidente, eu acompanho a divergência porque realmente eu entendo que no recorrido não se entrou em questões de efeitos da apelação e o paradigma acaba sendo disso, então eu entendo que não há a similitude fática necessária. Perfeito. Então, vamos aguardar só a conclusão da conselheira Edeli e a gente fecha. Os embargos falam que essa matéria, ele pergunta do efeito da apelação, o embargos é negado porque fala que essa matéria não foi pré-questionada. Olha só esse parágrafo de resposta dos embargos. Verifico que a turma julgadora adotou o entendimento de que a liminar e mandado de segurança que beneficiou o contribuinte estava com seus efeitos revigorados pelo recurso de apelação, o qual suspendeu os efeitos que negou o pedido do contribuinte superando a liminar. Então, a resposta dos embargos traz o pré-questionamento. A resposta dos embargos traz, e ela inclusive se pauta nesse parágrafo aqui que eu entendo não falou isso, né? Ela disse que o contribuinte
o parágrafo que a Procuradoria reproduz e que está no acórdão recorrido diz, com efeito, inciso 5º do artigo 17 da 123, dispõe que a existência de débitos com exigibilidade não suspensa impede a opção, o que não se provou existir no caso da recorrente, posto que beneficiado por medida liminar obtida em mandado de segurança, o que suspende a exigência do crédito. Então, e o fundamento anterior é a via liminar em 31/1 de 2003. A partir desse parágrafo, quem responde os embargos interpreta que a turma entendeu que a liminar havia sido revigorada pelo recurso de apelação. Então, o acórdão recorrido, integrado pelos embargos, traz o pré-questionamento necessário para a divergência que a Procuradoria suscitou. Para fins de conhecimento, eu reformulo meu voto para conhecer. Então, pessoal, ficamos... Ah, André quer falar? Ah, Lívia. Pois não, Lívia. Essa frase fica contraditória com verifico lá de baixo, ele não fica, não? Porque ele fala assim, verifica a turma adotou o julgamento, o entendimento do efeito da liminar no mandado de segurança. Aí, o embargante discorda desse efeito, mas ele não pré-questionou isso. Então, não há omissão no julgado. Assim, se ele não pré-questionou, eu acho que esse despacho está... Porque se eu ler só esse verifico de baixo, eu considero que o despacho considerou que a matéria não está pré-questionada. Eu mantenho o voto pelo não conhecimento. Só que ele traz os dois argumentos, né? E um é contraditório ao outro. Qual que eu vou considerar que está valendo? Eu acho que eles acabam sendo complementares. Ainda que você entenda que a turma não falou isso, esse tema não foi suscitado e não precisaria ser apreciado. Na dúvida, eu sempre opino pelo conhecimento. Então, eu resolvo dessa forma. Na dúvida quanto à interpretação da decisão, eu opino pelo conhecimento. Ok. Vamos em frente ou ainda há algum questionamento com relação ao conhecimento? Podemos fechar o conhecimento? Tudo certo? Então, foi por voto de qualidade, né? Conhecido. E aí passamos, então, ao exame de mérito. Vencidos Lívia, Amélia, Toselli e Caio. E aqui aplicaremos, então, que não se aplica essa lei nova, é isso? Não, agora vamos passar para o mérito, né? Foi só o conhecimento. Então, mas é que se a gente aplicar a lei nova por qualidade, ele é... Não entendi. Né? Não. A gente está aplicando a portaria para dizer que o voto de qualidade se aplica nesse caso, é isso? No conhecimento, é um voto de qualidade, né? É isso, né? Tá certo. Voto de qualidade é conhecimento ainda. A gente não entrou no mérito e esse caso de simples não é auto de infração. Não tem auto de infração aqui. Tá certo. Não é isso, gente? É voto de qualidade ou não é? A portaria tá certo. Tem voto de qualidade. Tá certo? Então vamos lá. Pelo voto de qualidade, vencidos. Lívia, Amélia, Toselli e Caio. Vamos então, doutor André, para o exame de mérito, né? Que... por conta da admissibilidade, agora a gente vai ter que enfrentar os efeitos. Perfeito? Acompanho a relatora, parabenizo pela pesquisa, pela profundidade no voto. Conselheira Lívia, como vota? Eu preciso de mais um tempinho. Tá. Talvez eu possa até pôr em debate, porque assim, eu estou travada na questão de, na data do ato,
a liminar estava valendo. Eu estou só tentando pensar alto também. Na data do ato, a liminar estava valendo. Aí o que está sendo decidido é, como essa liminar foi cassada e a apelação não tem efeito suspensivo, a liminar nunca existiu, então por isso esse ato de exclusão ou de não admissão do simples é o que prevalece. É isso. Vou passar a palavra para o Tozelli. Uma dúvida de fato, perdão. Tozelli, depois o Caio fala. Fala, Tozelli. Na verdade, Lívia, você tem que... O julgamento aqui é se pode retroagir para feitos de simples uma liminar cassada. Mas você tem que entender que o regime do simples, ele tem um marco. Para débito não pago, com exigibilidade não suspensa, qual é o critério? Independente de ser ADE ou pedido de inclusão pelo contribuinte, a fotografia de existência de débito não suspenso é 31 de janeiro. Não vai mudar a forma de ou excluir o contribuinte ou não permitir o contribuinte. São palavras que têm o mesmo efeito, que o contribuinte não pode optar por 2005. Tem duas teses na mesa. A tese da retroatividade em face da revogação da liminar, que é a que a relatora está adotando, e a da divergência, que eu já antecipo, que é o quê? O que vale é o retrato em 31 de janeiro, independentemente de ser ADE ou negativa de pedido de inclusão pelo contribuinte. E aí, para quem tem dúvida ou curiosidade, eu me valho também da resolução que regulamentou isso. Ele coloca como marco temporal 31 de janeiro do ano que o contribuinte pretende exercer no caso, ou se fosse ADE, excluir. Então, a tese é: o que vai acontecer lá na frente no processo judicial retroage para fins de simples ou vale o marco temporal 31 de janeiro? Acho que é essa que é a questão que está na mesa colocada. Caio, pode falar, depois a doutora Lívia fala. Peraí, eu estava partindo da premissa que a apelação foi efetivamente recebida no efeito suspensivo. Então ela foi. Perfeito, era essa dúvida de fato. Quando a Lívia estava resumindo, eu achei que ela falou não foi recebido no suspensivo, mas foi recebido, perfeito. Era essa dúvida de fato que eu tinha. Conselheira Lívia, pois não. Eu acho que é isso, né? Porque apesar da apelação ter sido recebida no efeito suspensivo, o fato da liminar ter sido cassada quer dizer que ela nunca mais pode ser restaurada. A apelação foi recebida no efeito suspensivo, mas ela vale a partir dali. Ela não restaura a liminar. E essa é esse é o voto, né? Mas a questão é que a gente está entre duas teses, então. Ou a concessão do efeito suspensivo na apelação não faz a liminar retroagir, é o que está no voto, é o que está no precedente. Ou vale a fotografia em 31/1, isso não está em lugar nenhum questionado. Por isso que eu acho que não é, enfim, a questão que a gente vai decidir aqui não está nem no paradigma, entendeu? Mas, enfim, só para... Caio, ok. Obrigado. A questão do conhecimento já foi superada. Eu entendo que o que foi decidido no voto do conselheiro Adelino é na linha do que o doutor Tozelli estava defendendo e que eu também defendi. No momento da opção, né, da entrada no simples, o contribuinte não tinha débitos com exigibilidade, pois vigente a medida liminar, não obstante posteriormente cassada. Ponto. Então, eu entendo que este entendimento é exatamente o que está sendo questionado pela Fazenda. Então, está na mesa essa tese, com certeza. Com certeza. O que não foi debatido foi a questão da retroatividade, abre aspas, retroatividade do efeito de reestabelecer os efeitos da medida liminar cassada do efeito suspensivo, né? Mas isso a Fazenda tenta embargos e acabou não sendo... Tenta, entre aspas, por isso que eu entendi que ela não fez também devidamente para questionamento, mas... Bom, só esclarecendo que está na mesa, sim, essa tese, eu já estaria pronto para votar. Ok. A senhora quer pedir uma vista de mesa, doutora Lívia? Não, eu tô... Tá suficiente. É minha hora de votar agora?
Doutor André já voltou. Então, eu abro a divergência. Eu só estava incomodada em manter o... Por exemplo, se for o voto vencedor, o voto vencedor não está... se essa for a tese vencedora não vai dizer sim ou não para a matéria conhecida, entendeu? Mas, enfim, o meu voto agora está mantendo o acórdão recorrido, então, querendo ou não, ele está trazendo uma questão debatida. Então, eu divido para manter o acórdão recorrido, os efeitos da cassação posterior da eliminação irrelevantes para o ato do simples que tem que ser analisado em 31/1. É isso. Conselheira Edeli, como vota? Na linha da divergência também. Se é possível conhecer o recurso, sob essa ótica de retroatividade dos efeitos da revogação da liminar. Então, não adentro a questão jurídica da possibilidade do juiz restabelecer a liminar quando recebe a apelação, né, porque, no caso, o entendimento do acórdão recorrido está correto em vislumbrar a liminar vigente em 31 de janeiro e, por isso, da decisão favorável ao contribuinte. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também pela divergência. Perfeito. Conselheira Viviane, como vota? Não acompanhar a divergência, para a gente também considerar a data de 31 de janeiro. Perfeito. Conselheiro Tozelli, como vota? Com a divergência, presidente. Ok. Conselheiro Caio? Como já exposto, com a divergência. Ok. Então, gente, foi por maioria negado o provimento ao recurso, vencida a relatora e o doutor André, que me acompanhou. Doutora Edeli, pode fazer o voto vencedor? Sim, posso. Ok, então, voto vencedor Edeli. Muito bem, vamos passar para o 52 de relatoria do doutor Caio. Fazenda Nacional e Elba de Lima, Câmara, 52. Está com a palavra, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Eu só peço para que seja dado o tempo aqui para carregar. O arquivo está disponibilizado para os demais colegas. Bom, o que a gente tem aqui é um recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra o acórdão 12.02.689, final, sessão de 12 de junho de 2013, proferido pela segunda turma especial da primeira sessão, que deu provimento integral ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte para reformar o ato de exclusão do simples, conforme aqui eu colaciono a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto esse ADE do ano de 2002, que excluiu a contribuinte do simples, a qual dedica-se a serviços de transportes, entendendo que ela teria desempenhado, por meio de um contrato achado na fiscalização, entendendo que ela teria desempenhado atividade vedada, qual seja locação de mão de obra, ok? A seguir, eu ponho um trecho do recurso, do breve relatório do recurso e esclareço que, em suma, a DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da contribuinte pelas mesmas razões do ADE. Inconformada, a recorrente vem ao CARF, em resumo, reitera suas alegações e traz como prova exatamente o mesmo contrato de prestação de serviço de transportes que foi utilizado pela fiscalização para excluí-la, demonstrando que lá não estava prevista e nem seus termos implicariam na prestação de locação de mão de obra. Como já resumido no julgamento, entendeu a turma especial, né, a CO, que realmente, abre aspas, realmente o objeto do contrato é a prestação de serviço de transporte, não há lá a locação de mão de obra, uma vez que a execução de serviço de transporte é feita por conta e risco da recorrente. Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não opõe embargos de declaração,
mas apresenta diretamente o especial agora sobre apreço, demonstrando a suposta existência de divergência regimentalmente exigida, trazendo 2 acórdãos paradigmas em relação a contribuintes que foram excluídos do Simples pela realização de locação ou cessão de mão de obra. Processado o apelo especial, esse teve seu segmento totalmente acatado, entendendo que ambos os paradigmas expressavam o dissenso jurisprudencial necessário. Na sequência, o contribuinte foi intimada, mas não apresenta contrarrazões. Em seguida, o processo foi sorteado por esse conselheiro. Em relação à admissibilidade, presidente, inicialmente reitera-se a tempestividade do apelo, e ele é processado nos termos do artigo 67 do RICARF vigente. Conforme relatado, a contribuinte não questiona o conhecimento do apelo em contrarrazões. Porém, analisando os acórdãos paradigmas 302, final 508, e 303083, trazidos então como paradigmas, refere-se à exclusão do contribuinte do Simples Nacional pela constatação efetiva da celebração de contrato abarcando cessão ou locação de mão de obra, merecendo atenção e uma mais profunda análise de cabimento. Temos que no acórdão recorrido resolveu-se a contenda apenas por meio da análise de prova, exatamente da mesma prova utilizada pela fiscalização para a exclusão do contribuinte, já presente nos autos, constatando, por meio da verificação desse contrato, que não estava lá prevista a suposta alocação de mão de obra, mas simples prestação de serviço de transporte. Confira-se, eu trago aqui, então, o trecho crucial da decisão, né, onde está o ratio decidente, que conclui o relator que, abre aspas, pelo contrário, está muito claro nas cláusulas contratuais que o objeto contratado fora contratação de serviços de transporte e não de mão de obra para execução desses serviços. O ônus da prestação, desses serviços são totalmente assumidos pela recorrente, não havendo qualquer tipo de gerência, quer na execução dos serviços, quer sobre os profissionais da recorrente. Então, essa foi a decisão tomada, esse foi o ratio decidente daquela decisão. Fica muito claro, por sua vez, que no acórdão recorrido, o entendimento de que não ocorreu a pactuação de contrato de cessão ou locação de mão de obra foi alcançado exclusivamente com base em prova. Não há aqui interpretação jurídica ou referência à legislação, mas apenas divergência em face da conclusão da fiscalização que arrimou a ADE sobre o conteúdo do mesmo contrato específico então analisado. E ficou certo para todos os conselheiros da colenda turma especial que tratar-se-ia de simples contrato de prestação de serviço, precisamente alinhado com o objeto social da hora recorrente, regularmente optante pelo simples, esclarecendo que lá ficava claro que a responsabilidade pelo serviço de transporte, sua execução e gestão de pessoal ficou totalmente a cargo da contratada, hora recorrida. Regimentalmente, a premissa de cabimento do recurso especial é estar diante de, abre aspas, decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma especial ou a própria CSRF, como prevê o caput do artigo 67 do Regimento Interno. Nessa esteira, independentemente da questão de limites de análise de provas por essa colenda da Câmara Superior, situações como essa, de julgamento puramente com base em um elemento singular de prova, demandam uma profunda identidade, não estou falando do que é impossível, mas demandam uma profunda identidade do conjunto fático-probatório envolvido nos paradigmas com a decisão e em relação à decisão recorrida, de modo a restar claro e evidente que o que efetivamente motivou os decisórios supostamente divergentes foi uma diversa interpretação sobre a mesma matéria extraída da análise dos fatos. Ocorre que, vamos lá, no primeiro paradigma, final 508, tratou de situação fática profundamente diferente, diante de previsão contratual oposta daquilo constatado do contrato envolvido nesses autos, que expressamente orientou o ratio decidente. Então, como a gente vê, no primeiro paradigma, houve a constatação de que a responsabilidade pela prestação de serviço é de responsabilidade da contratante. Isso foi uma constatação e uma premissa de prova do primeiro paradigma. Enquanto no recorrido foi exatamente um dos motivos para entender que errôneo o ADE era que a responsabilidade estava a cargo da contratada. Então, existe aqui uma situação de prova oposta. Voltando ao meu voto, certamente tal acórdão não se presta como paradigma válido para o questionamento do acórdão recorrido pela via recursal especial,
vez que existe forte disparidade fática no elemento crucial do entendimento exarado, que se pretende agora reverter. Além disso, frise-se que nada versou sobre legislação aquele decisum, apenas tratando objetivamente da constatação de teor provante pela sua mera leitura. Da mesma forma, no segundo paradigma, acórdão final 083, o arcabouço fático não guarda nenhuma similitude fática com a circunstância tratada no presente processo, confira-se. E aí eu grifo. No paradigma fala, abre aspas, no caso em que aqui se cuida, a empresa mantinha 2 tipos de contrato com a Mannesmann Florestal Limitada. Um de prestação de serviço de transporte de lenha e outro de prestação de serviços rurais eventuais. No segundo, resta claro o objeto, 2 pontos, fornecimento de mão de obra eventual para prestação de serviços rurais diversos. Voltando ao voto. No caso, a situação é mais discrepante ainda, havendo lá 2 contratos firmados pelo contribuinte com a contratante, sendo um deles expressamente de fornecimento de mão de obra para serviços eventuais com remuneração fixada por trabalhador fornecido. Ora, no acórdão recorrido, apenas tomou-se para a exclusão da contribuinte um singular contrato, textualmente de serviço de transporte, sem previsão de qualquer forma de cessão ou disponibilização de trabalhadores para utilização direta pela contratante, ficando toda a responsabilidade responsabilidade de execução de serviço a cargo da recorrente. Isso é fato incontroverso. Igualmente, então, esse acórdão no qual existe dois contratos diferentes, sendo um deles de fornecimento de mão de obra, não se presta também com paradigma válido. Desse modo, não havendo a similitude fática necessária entre os supostos paradigmas e o viaresto questionado, e tampouco demonstração de interpretação divergente da legislação, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional. É assim como o voto conhecimento, presidente. Ok. Conselheiro André, você já está pronto para votar? Acompanhe o relator, senhor presidente. Ok. Conselheira Lívia? Acompanhe. Conselheira Edeli? Acompanho o relator. Só queria sugerir, porque eu tive que fazer esse percurso, quando é transcrito aqui o voto condutor do acórdão recorrido, as cláusulas do contrato ficaram suprimidas, e achei essa cláusula 4ª aqui do contrato tão emblemática, né, para fins de caracterização do contrato de transporte, né, definição do valor do frete em razão do volume transportado. Eu fazer sugestão dessa inclusão, tá, com o relator. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Com o relator. Conselheira Viviane? Com o relator. Conselheiro Toselli? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 53, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente em Vida Rio Serviços de Assistência Familiar e Funeral EIRED. Está com a palavra, relatora. Oi. Então, aqui é o recurso de divergência interposto pelo contribuinte, o acórdão de turma extraordinária, trouxe a ementa do Simples Nacional, atividade vedada e possibilidade de opção, se no prazo limite para opção da empresa ou filial possuir atividade vedada na sistemática do Simples Nacional, conforme anexo da resolução, fica impedido de opção de ingresso, ainda que se trate de atividade secundária ou não a exerça. O contribuinte teve deferido pela Delegacia da Receita Federal seu pedido de opção pelo Simples, no ano calendário 2014, em razão de alguns de seus estabelecimentos terem o CNPJ associado à atividade impeditiva, plano de auxílio funeral, o que descumpriria o requisito estabelecido pelo artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8º da Lei Complementar 123, de 2006. Ao apreciar a manifestação de conformidade, a DRJ considerou improcedente, manteve a decisão pelo indeferimento de opção pelo Simples. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, a turma extraordinária negou o provimento. Cientificado dessa decisão no tom do CARF, o contribuinte depois recurso especial, esta Câmara Superior, defendendo a existência de divergência, apontando como paradigma o acordo 9101-01059, que trouxe a seguinte ementa. Mesmo que conste dos objetivos sociais da atividade impeditiva do direito de optar pelo Simples, não deve prosperar a exclusão,
quando o contribuinte comprovar nada no exercício da atividade, referida atividade de outro exercício de atividade autorizada para efeito de opção pelo Simples. Então, o recorrente argumenta que o acordo paradigma teria divergido da decisão recorrida quanto à correta interpretação do artigo 3º, parágrafo 4º da lei complementar, enquanto o acordo recorrido entendeu que a presença de alguma atividade impeditiva no contrato social da empresa a impede de optar pelo Simples Nacional. Ainda que não exerça tal atividade, o acordo paradigma, em sentido contrário, decidiu que, mesmo que conste dos objetivos sociais da empresa uma atividade impeditiva do direito de optar pelo Simples, a exclusão não prospera se o contribuinte comprovar, de um lado, no exercício da atividade, de outro, exercício de atividade autorizada. Quanto ao mérito, traz alegações que, sob o seu ponto de vista, devem ser consideradas para fim de reforma da decisão recorrida. Em síntese, alega que a turma simplesmente ratificou o entendimento do DRJ, de forma genérica, sem esgotar o entendimento e as especificidades do caso concreto, sem adentrar ou abordar questões de fato da realidade tributária do contribuinte. Então, a decisão recorrida teria afrontado o princípio da verdade material, se considerar provas que o contribuinte não exerceu atividade vedada que constava de seu contrato social e de que providenciou as necessárias alterações cadastrais. A exclusão do Simples Nacional foi mantida apenas por constar a atividade impeditiva na base FINAI do contribuinte e no seu contrato social, inclusive de filiais, sendo que a fiscalização não apresentou nenhuma prova de que a atividade vedada tenha sido de fato exercida. Requer o provimento do recurso especial para cancelar o ato de exclusão do Simples no calendário de 2014. O presidente da Câmara, competente para análise e recursal, deu seguimento ao recurso, os termos do despacho, para admitir a comprovação da divergência. A PGFN cientificada apresentou contrarrazões, embora o despacho de admissibilidade mencione a indicação de 2 acordos, somente um foi citado no recurso do contribuinte, que não pode ser conhecido, porque não existe similitude fática entre os acordos paradigma, que permite o estabelecimento de dissenso. No presente processo, o contribuinte não alegou que não havia realizado atividades impeditivas, mas solicitou alteração contratual, com a mudança de KNAI, razão pela qual teria deixado de existir o motivo do indeferimento. Já no processo que foi proferido o acordo paradigma, a discussão gerava em torno do efetivo exercício da atividade impeditiva, abstratamente previsto no contrato social da empresa. Nos termos, então, do artigo 3º, parágrafo 4º da resolução, da lei complementar e do artigo da resolução do comitê gestor, atividade de plano de auxílio funeral impede a opção da empresa pelo Simples Nacional. Assim, a existência de tal atividade no contrato social, ainda que secundária, causa impedimento à opção. A razão do exposto pede que o recurso tenha seguimento negado ou conhecido seja negado provimento, no mérito. Então, esse é o relatório. Ok, vamos para o voto, conselheiro. Viviane está aí, né? Só estou aqui. Só tá. Aqui no conhecimento, voltando aqui no arquivo, então compete à Câmara a decisão aqui sobre o recurso especial, né, para julgar, então, o recurso, decisão que é a legislação tributária de interpretação divergente. O recurso contribuinte foi admitido. O PGFN encontra razões, defende que ele não pode ser conhecido, conta da ausência de similitude fática entre os acordos recorrido e paradigma. Tendo que não cabe razão à recorrida, diz destaque, como bem apontou a Fazenda Nacional, o recurso de contribuinte realmente apontou somente uma decisão paradigma para comprovar a existência. Foi mencionado um outro acordo no despacho de admissibilidade que não foi mencionado no texto do recurso especial, não sendo considerado, portanto, como paradigma. Então, em face do paradigma do acórdão 9101-001059, realizando esse cotejo com o acórdão recorrido, tendo que não resta dúvidas acerca da comprovação da existência de divergência sobre a possibilidade de exclusão ou indeferimento de adesão do Simples, em razão da presença da atividade vedada em seus atos constitutivos ou cadastros. O acordo recorrido manteve a decisão pelo indeferimento do pedido de adesão do contribuinte ao Simples, porque algumas de suas filiais tinham em seu cadastro a menção atividade vedada, plano de auxílio funeral, descumpriria o requisito estabelecido na lei complementar. Então, segundo a decisão, se houver no contrato da empresa alguma atividade impeditiva, a opção pelo Simples não é possível, mesmo que tal atividade seja secundária ou não seja exercida de fato. Já o acordo paradigma, em sentido contrário, afirma que a exclusão do regime não pode ser fundamentada na mera presença de atividade vedada no contrato social da empresa, se está comprovado que tal atividade não é efetivamente praticada pelo contribuinte. Quando não vejo como efetuais diferenças fáticas entre os dois processos possam ter influenciado na configuração das duas interpretações jurídicas totalmente antagônicas,
a tese da PGFN de que as decisões divergentes teriam sido influenciadas por contextos fáticos distintos poderia fazer sentido uma situação, por exemplo, 2 colegiados compartilham o entendimento do acórdão paradigma de que a exclusão do simples não é cabível se houver prova de que a atividade vedada não é exercida, então elas chegassem a conclusões diferentes, porque em outro caso havia nos autos prova de que a atividade impeditiva não é exercida e no outro não. Então, nessa situação hipotética, os julgados teriam um entendimento convergente, apesar de terem chegado a conclusões distintas. O cabimento da exclusão versus o cabimento da exclusão. No caso sobre a análise, nem tanto, não enxerga essas diferenças fáticas como o fato de contribuinte do presente processo ter, a princípio, alegado que solicitou a correção cadastral a tempo, podem ter sido determinantes na configuração de teses jurídicas frontalmente coerentes adotadas pelo acordo recorrido e pelo paradigma. Então, nesse sentido, rejeita a arguição do não conhecimento, a ausência de similitude, e conheço o recurso do contribuinte. Posso passar ao mérito, gente? Eu posso passar aqui. Ao mérito. Então, aqui, como relatado, o contribuinte teve o pedido de adesão ao Simples, no caderno de 2014, rejeitado, e no cadastro do CNPJ de 3 de suas filiais, constava o código CNAE, indicativo da atividade de plano de auxílio funeral. De fato, o exercício da referida atividade consta entre as limitações que possibilitam o acesso das empresas ao regime de tributação do Simples, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 123, 2006. Entre aqui, artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8º, entre os seguros privados. Observe-se no presente processo que o contribuinte afirmou que não exerce, na realidade, atividade de plano de auxílio funeral, mas não apresentou prova alguma de tal fato. Por outro lado, a fiscalização se satisfez com o fato de tal atividade vedada constar no cadastro de filiais, não reuniam provas de seu efetivo exercício. Então, aqui, tendo aplicado o presente caso, a inteligência da súmula CARF 134, recentemente digitada pelo Pleno, que dispõe que a simples existência do contrato social de atividade vedada ao Simples não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Como não houve tal prova para a fiscalização da efetiva execução, não pode prevalecer o indeferimento nela fundamentado. A efetiva execução da atividade vedada, então não pode prevalecer o indeferimento nela fundamentado. Embora mencionada a súmula se refira ao apontamento formal da atividade no contrato social dos contribuintes, cabível a aplicação da lógica ali positivada quando a atividade vedada é encontrada em cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A análise superficial dos precedentes da súmula indica nesse sentido, como se verifica da transcrição das emendas de alguns deles. Trago aqui a transcrição, destacando que, se não restar provada, a efetiva prestação de serviço constante da acusação, que se basear apenas na previsão do contrato social. Os outros também, por absoluta falta de comprovação de situação excludente inaplicável ao artigo 9º. Também, sendo necessária a demonstração do efetivo exercício de atividades por outro meio de prova. Aqui, então, a edição da súmula CARF é recente, foi aprovada em setembro de 2019, mas já vem incluindo jurisprudência administrativa considerável no sentido da sua aplicação a casos similares. Trago aqui como exemplo também comprovada a atividade desempenhada pelo contribuinte atípica de agência de viagem e turismo, não sustenta a acusação, simples exercício de atividade vedada, não comprovação, súmula CARF. Então, conforme a súmula CARF, para a exclusão, basta mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato, se necessário que se demonstre efetivo exercício da exclusão do simples. 1401 também, exclusão do simples, atividade vedada conforme a inteligência deve comprovar exercício. Então, aplica-se do mesmo modo a inteligência da súmula CARF 134 ao presente caso, onde ocorreu a previsão da atividade impeditiva em cadastro da FB, mas não houve a efetiva demonstração do exercício da atividade cadastrada, para fins de referimento do pedido. Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso especial do contribuinte para reformar a decisão recorrida e cancelar o termo de referimento de opção relativo ao ano calendário de 2014. Então, nesse sentido, voto por conhecer e dar provimento ao recurso. É o voto, presidente. Ok. Conselheiro André. Senhor presidente, eu vou abrir divergência em relação à admissibilidade, porque no paradigma, o 9101-01059, ele entendi que o paradigma adotou como razões de decidir, além do fato de que não teria havido nenhum esforço da Fazenda em tratar
dos impedimentos, tratar de comprovar, de intimar o contribuinte a respeito do não exercício das atividades impeditivas, ele também, o paradigma, ele discorre que o contribuinte junta aos autos documentação probatória robusta, consistente, demonstrando ali que ele não exercia atividade impeditiva, tá? O paradigma, ele coloca isso, ele fala analisando os documentos, ele fala que o contribuinte apresenta livro fiscal, apuração de ICMS, tá? E no fim, ele coloca aí, entendo que ele coloca como razão de decidir, que pela ausência de documentação que confrontasse as alegações e documentos amplamente... Só um minutinho, a conselheira Viviane congelou. Viviane, você está me ouvindo? Você precisa sair. Ela tá cinza, já era. Acinzentou, eu vou... Ô, Tozelli, faz o favor aí. Pronto. Obrigado, presidente. Deixa ela voltar, André, só um instantinho. Tainá? Tainá? Oi, doutora. Pode parar a gravação, por favor. Sim, ok. Obrigada.